A paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero aqui trazer a mensagem ao coração dos irmãos. E para ganharmos tempo, para sermos breves, já vamos à leitura, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 23, versículo de número 34. Lucas, capítulo 23, versículo de número 34, que diz assim a palavra do Senhor. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Mais uma vez. E dizia Jesus, eu quero te chamar a atenção para essa primeira parte. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, eu meditando na palavra do Senhor, o Senhor falando ao meu coração, e o assunto do momento é o coronavírus. Em qualquer noticiário que você liga a sua TV, em qualquer jornal que você abre, a primeira capa, as primeiras matérias, as principais matérias, a grande maioria das matérias é sobre o coronavírus. Umas para alegria, para estímulo das curas e da diminuição, outras ao pânico da quantidade de mortes que ele vem trazendo. A grande verdade é que é o assunto do momento, não se fala em outra coisa. Aonde você vai, as pessoas que você conversa, o assunto hoje é somente o coronavírus. E assim, há os seus contras e os seus pós, há os seus favores, as coisas boas, ainda que numa doença como essa, que também pode vir à tona através disso. Mas o que eu quero tratar com a igreja, o que eu quero tratar com o povo de Deus, é que por esses dias eu até estive enfermo também e fui só observando, fiz como Tiago, fui mais ouvinte, todo homem seja pronto a ouvir e tardio a falar. E fui ali juntando informações, juntando coisas que fui ouvindo e eu juntando informações, e eu pude ver, eu vi absurdos, como no carnaval, e assim, pessoas trazendo lá, eu até fiz um vídeo de pessoas indignadas, e tivemos o episódio do Porta dos Fundos, ali as pessoas, como podem, zombando de Jesus, como podem, e eu vi as pessoas trazendo à tona o acontecido lá do carnaval, salvo engano, do Rio de Janeiro, aonde ali zombaram da figura de Jesus, os policiais batendo em Jesus, Jesus mulher, Jesus gay, e trouxeram à tona aqueles protestos a qual as pessoas que são praticantes do LGBT também trouxeram a ofensa de Jesus, e daí falando aí, isso é um castigo de Deus, o coronavírus é um castigo de Deus porque humilharam Jesus no carnaval. Gente, o coronavírus primeiramente, ele é mundial. O que os Estados Unidos, o que a Itália, o que a China tem a ver com a blasfêmia que fizeram com o Senhor Jesus no Carnaval do Rio de Janeiro? O que os outros estados brasileiros, o que São Paulo, o que Goiás, o que os outros estados que têm registrado o caso de coronavírus tem a ver com a zombaria? Queridos, e qual carnaval que não afronta a Deus? Ah, pastor, mas afrontaram o nosso Jesus. Qual carnaval não afronta ao nosso Senhor Jesus? O que tem de sacro na festa mais promíscua, uma das mais promíscuas da terra e a mais promíscua do Brasil, onde nós sabemos que tudo de ruim acontece nessas festas, e o que está por trás dela é muito pior ainda. Então você acha, teria que todo ano ter uma pandemia, todo ano ter uma carga de atrocidades acontecendo sobre a terra, porque é uma punição de Deus. Entenda algo, Deus não é um Deus vingativo, Deus não é um Deus que leva desaforo e fala, vou descontar, vou me vingar. Não, Deus é um Deus sábio, é um Deus justo. E daí de repente você pensa, mas pastor, calma lá, como Deus não é vingativo? Ele fala, minha é a vingança, claro, mas não é para esta época. Entenda uma coisa, toda vez que nós fazemos a leitura das Sagradas Escrituras na Santa Ceia, em Coríntios capítulo 11, a Bíblia fala que Deus julga o seu povo para ele não
ser condenado com o ímpio, então entenda algo. Eu pude ver nesses dias, nesses poucos dias de quarentena, o grande operar de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não faça. Se nós irmos lá em Êxodo, capítulo 11, nós vamos ver Deus falando para Moisés: olha, Moisés, manda o povo ir para sua casa, cada família pegar o seu cordeiro. Pegar o cordeiro, se a família for pequena, divida em duas famílias, mas pega o cordeiro e faça o cordeiro no fogo, queima no fogo, coma ele, coma todo, consuma todo o cordeiro, e pega o sangue dele e coloca nos umbrais da porta. Por quê? Porque eu vou trazer uma praga, eu vou trazer um mal, eu vou trazer uma mortandade sobre o povo do Egito, mas a casa que eu ver o sangue do cordeiro, eu vou passar por cima dela. Eu vi muitas pessoas, queridos, trazendo ali o versículo de Isaías, capítulo 26, dizendo: vai para suas casas. A questão não é só estar em casa, a questão é o que eu estou fazendo na minha casa. Por quê? Porque nesse período de quarentena, eu vi muitos dos que zombavam de Jesus, dos que estavam naquele carnaval, aonde blasfemaram do nome do Senhor ali, explicitamente, agora clamando pelo mesmo Jesus a qual serviu de chacota, clamando pelo mesmo Jesus aonde aplaudiram quando a escola de samba passou com aquela coisa medonha. Aquelas mesmas pessoas que aplaudiram e falaram que lindo, foi as mesmas pessoas que, no meio do desespero, pelo caos que foi implantado pela mídia desse vírus, a qual está alastrando por todo mundo, clamando para que Jesus viesse ter misericórdia de suas almas. Entenda algo: até nas atrocidades, até nas coisas ruins, Deus sempre tem o seu propósito. Até na punição, até na correção, entenda uma coisa: em Hebreus ele fala: olha, eu corrijo a quem eu amo e eu castigo a quem eu tomo por filho. É bem verdade isso. Agora entenda, Deus não está nesse instante se importando pelo que o ímpio está fazendo. O que Deus está se importando verdadeiramente é para que o que o teu povo está fazendo. Martin Luther King dizia a frase: o que me assombra não é o estandalhar dos ímpios, mas o silêncio dos justos. O clamor do meu povo que não tem subido mais, porque a ira do Senhor se acende ao encher do pecado, o cheiro do pecado, as suas narinas, o transbordar da taça da ira do Senhor, mas também o clamor do seu povo chega até os ouvidos. E eu vi a tranquilidade das pessoas depois de um depoimento do presidente, trazendo ali a eficácia da cloroquina e trazendo as pessoas para a rua, e eu vi uma diminuição, as pessoas ficando um pouco mais tranquilas. Isso é bom, porém também mais folgadas. Porque, queridos, nessa quarentena, veja quanta coisa Deus trouxe à tona da humanidade que às vezes estava. Não tínhamos tempo para ficar em casa. Eu ouvi isso de muitas bocas na internet. Não tínhamos tempo para comer todos na mesma mesa, para assistir um filme junto, para louvar ao Senhor junto, para fazer um culto. Eu acho que nunca teve tantos cultos domésticos como agora nesta quarentena, nesses poucos dias de quarentena. Por quê? Porque as igrejas foram fechadas. Não é a primeira vez que isso acontece. E graças a Deus que não foi por uma determinação, é uma determinação temporária e não uma perseguição contra a igreja. Fecha as portas, a partir de hoje acabou. A partir de hoje terá punição para quem adorar o nome do Senhor. A partir de hoje terá punição para quem ter o exemplar da Bíblia Sagrada. A partir de hoje, se eu pegar alguém louvando, vai fechar tudo, vai lacrar, vai ter prisão perpétua, vai ser penalizado com pena de morte. Ainda não, é temporário. O povo falou: e agora eu preciso cultuar. Até quem não ia para a igreja, queria a igreja aberta para poder cultuar, mesmo estando aberto e ele não tendo a frequência de ir adorar ao Senhor na sua casa. Queria uma igreja para poder orar: Senhor, abençoa minha casa, Senhor, abençoa minha família, não deixa esse vírus pegar. Pais lembraram o quanto é bom ficar com os filhos em casa, poder brincar com os filhos em casa. Ler a Bíblia junto ao filho, perto do filho, para que veja lendo a Bíblia, para que seja um exemplo. O rico, vendo que o seu dinheiro não vai adiantar de nada diante da epidemia, diante da doença, já que ela começou exatamente para quem tinha o poder de fazer viagens ao exterior.
no mesmo hospital, ricos e pobres, com a mesma expectativa de vida. Ricos e pobres com o mesmo temor. Ali o dinheiro não dava para falar, você vai e eu fico. Você fica e eu vou. Então Deus trouxe muitos ensinamentos. Eu vi muitos que zombavam, que nunca fizeram uma oração orando. Sabe, pouco me chegou aos ouvidos alguém falando, pastor, ora por mim, ora por aquilo outro. Mas eu vi pessoas falando, eu estou orando, eu estou clamando, Deus vai dar vitória. Eu nunca vi tantas pessoas falando de Deus assim. Às vezes nem acredita tudo isso que postou. Postagens, eu nunca vi tanta coisa no Face falando de Deus. Eu nunca vi tanta coisa nas redes sociais falando versículos bíblicos. As pessoas, enfim, daí usando ali Isaías 26, usando ali Êxodo 11, usando ali o Salmo 91. Mal nenhum te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Mas entenda, Deus falou, a casa que tiver o sangue do cordeiro, a casa que tiver consumido o cordeiro por inteiro, e me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nessa casa, quando eu ver a marca do cordeiro, aquela casa eu vou passar por cima. Páscoa. Passar por cima, passar adiante. Aquela ali não será punida, mesmo diante da praga, não porque estão em casa, mas porque buscavam o Senhor. O grande segredo dessa quarentena não estava só em ficar em casa, era a oportunidade que Deus estava nos dando de buscar a Ele, de louvar a Ele. É interessante, eu nunca vi vídeos mostrando pessoas colocando louvores na janela dos seus apartamentos, pessoas louvando ao Senhor na janela dos seus apartamentos, pessoas em praça pública louvando ao Senhor, pessoas marcando hora na internet, agora não para o rolezinho, marcando hora na internet, agora não para o baile funk, marcando hora na internet, agora não para saidinha, agora não para promiscuidade que a terra tem oferecido, mas marcando hora para todos orarem ao mesmo tempo, marcando hora para todos irem nas suas janelas louvarem ao Senhor, ainda que em algumas situações supérfluas, porque só irão buscar a Deus nesse período de pavor. Porque se amanhã falar, achamos a cura, aquele que estava em casa orando com a sua família vai comemorar tomando uma geladinha no boteco. Aquele que estava em casa louvando na janela vai voltar à prostituição, ao adultério, à traição, mesmo muitos deles estando dentro da igreja, porque acabou o pânico, acabou o pavor. Entendam uma coisa, queridos, Deus às vezes traz propósitos. Como eu falei, eu nunca vi tantas coisas, enfim, que tiveram algum fruto, ainda que algumas equivocadas, mas chamando o povo a orar, chamando o povo a louvar, chamando o povo a usar da fé, chamando o povo a pensar em coisas positivas, a acreditar que Deus pode realmente mudar essa história, e Ele pode mesmo. Eu quero te chamar a atenção para um versículo muito conhecido lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Mas o que passa muitas vezes batida é que a gente focou tanto no 14, onde o Senhor fala, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. Eu prego isso constantemente na igreja, aos fiéis que praticam a fé conosco. Ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é Deus falando, olha, se alguém se diz cristão, se chama pelo meu nome, se chama de filho de Deus, se autodenomina de cristão, se autodenomina de alguém de fé, que professa uma fé, que acredita em mim, que me louva, que me tem por pai e se coloca por filho, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, entenda, é o cordeiro como um todo, é orar, se arrepender dos seus maus caminhos,
É refletir, é aproveitar esse período que Deus te deu em casa, já que abriu o decreto para sairmos de novo, esse período que Ele deu em casa para refletir como andava a tua vida, como andava a tua busca ao Senhor, como andava ali o teu coração perante o Senhor, a tua intimidade perante o Senhor, a tua vida perante a tua casa, a tua vida, para você analisar como andava. Por quê? Porque isso não passa de um sinal. Nós não podemos esquecer, mas isso é uma coisa que a China inventou, pastor, que a China criou, não importa. A minha Bíblia diz, Jesus me ensinou e ensinou a igreja, lá em Mateus capítulo 24, olha, próximo ao fim dos tempos, haverá peste, haverá rumores de guerra, haverá guerra, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. E entenda, ele falou, e pestilências, no princípio do fim haverá situações como essa, e isto é apenas o princípio, entenda. A igreja pode passar por momentos ainda piores do que esses. Jesus falou, é o início do fim, mas entenda, eu não vou falar para vocês quando será a minha volta, mas eu vou dar sinais de que ela está próxima. Leia Mateus 24 e veja o que Deus está falando à igreja. As 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas não se preocuparam em armazenar o azeite, em se concentrar à espera do noivo. E as prudentes concentraram o azeite, mas também pegaram no sono. Mas também não avisaram as 5 loucas de que elas deveriam ter o azeite, de que eles deveriam permanecer esperando o noivo. Porque Jesus falou, alguns terão por tardia minha volta, mas certamente não tardará. A vinda do Senhor está próxima, isso é um sinal de Deus, um sinal do poder de Deus, um vírusinho de uma gripe, alastrando pelo mundo, espalhando terror acima de tudo e mortandade, deixando pessoas em pânico, fazendo pessoas que estavam desviadas voltarem tendo o propósito de Deus, porque lá naquela cruz também desprezaram Jesus. Isaías capítulo 53 diz, olha, era como raiz numa terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era desprezado, experimentado em trabalho, e não fizemos dele caso algum. Homem de qual virávamos o rosto, ignorávamos. Isso não te lembra o tempo atual? Ignoravam a Jesus, ignoram a Jesus, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Entenda uma coisa, o último clamor de Jesus ao Pai foi, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não vejam um Jesus vingativo. Não vejam um Jesus que não gostou do carnaval porque ele não gostou de nenhum. Não foi só daquele, ele não gosta de nenhum. Não há prazer em Cristo em uma festa carnal como essa. Não é vingança, é a palavra. É a palavra se cumprindo. Voltando em Crônicas 7, entenda que a gente se concentra em tanto, mas em tanto Deus fala, olha, aí eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que a gente não pode esquecer é que, queridos, mas foi uma criação do homem, mas nada foge das mãos do Senhor, do propósito de Deus, e há um propósito na terra desses sinais acontecer, para que a igreja acorde e volte a orar, o meu povo que se chama pelo meu nome, é esses que eu espero que ore. Deus está falando, eu não espero que ore aqueles que organizam o carnaval, eu não espero que ore aquele que adultera, aquele que trai, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que trafica, aquele que rouba na política, aquele que é trapaceiro, aquele que é desonesto, que é corrupto. Eu não espero que ore esses, eu espero que o povo que se chama pelo meu nome, que esses venham clamar a mim. Entenda que Deus libertou Israel do cativeiro, o povo hebreu do cativeiro do Egito, porque ele falou, o clamor do meu povo chegou até mim. Sabe o que é isso? Enquanto muitos aderiam ao regime egípcio, enquanto muitos aderiam à situação, a deixa rolar, não tem mais jeito, agora não havia ainda quem clamava.
Eu sei que o meu Redentor vive, assim como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim, ou seja, uma hora dessas, se levantará sobre a terra. Laramandarabiacácia, Riamandalai. Eu sei que ele entra com providência se o meu povo é do povo de Deus, é do povo que se diz cristão, que Deus espera o clamor, que Deus espera o mover. Vocês viram como está contido no Brasil? Mesmo com tanta ignorância, ainda com tanta aglomeração, com tanta gente ainda levando na brincadeira. Por quê? Porque muitos se reuniram em suas casas para orar, em meio ao pânico, em meio ao pavor. Mas lembraram de orar. E Deus tem respondido ao clamor. Falo aqui pelo Mato Grosso. Deus manda o sol e manda a chuva para lavar as ruas. Para de alguma forma amenizar, conter esse vírus. O meu medo agora é a ausência desse clamor, com aparentes soluções, com aparências melhores, agora o foco, a economia. Vamos trabalhar sim, mas entenda que ainda está amenizado, porque ainda tem um clamor. A cura está bem próxima, por conta da coratina, da azitromicina, das associações desse remédio, sim. Mas entenda, foi o clamor ao Senhor que fez tudo isso. Foi a mão do Senhor que está movendo para este caminho, para essa situação, para essa pandemia se findar de uma vez por todas. Porque entenda, Deus faz propósito. Voltando lá na Crônica 7,14, todo mundo foca no 14, mas leia depois o 13. Antecipa o versículo antes, é Deus falando, olha, a Salomão na inauguração do templo. Olha, agora os meus olhos estão atentos a esse lugar, o meu ouvido está atento à oração feita nesse lugar. E olha, Salomão, quando eu cerrar os céus e não houver chuva, quando eu mandar os gafanhotos para consumir a terra, e quando eu mandar peste no meio do meu povo, Deus falando, quando eu cerrar os céus, está entendendo? É Deus falando, o meu povo precisa orar. O meu povo precisa entender que não é só dinheiro. O meu povo precisa entender que é família. O meu povo precisa entender que não é só ficar, mas eu estou ganhando pão e não ter tempo para tua esposa, não ter tempo para o teu filho, não ter tempo para ver o sorriso, o crescimento, o desenvolvimento do teu filho. Eu não estou falando que não tem que lutar e batalhar, principalmente enquanto ainda temos saúde para isso, ainda mais num país onde tudo é difícil. Mas era Deus trazendo alguns princípios que direto nós esquecemos, e por isso Deus nos convoca a orar. E qual que é a melhor forma que Deus sabe para fazermos orar, para fazermos buscar a sua face? A dor, o medo, a tristeza. Olha Deus falando, olha, vai ter momentos que eu preciso chamar o povo para orar, porque é a única forma. Quando eu cerrar os céus e não ter chuva, a terra ficar ressequida, os reservatórios a começar ali a ter horários para água, o racionamento de água. Quando eu lançar os gafanhotos sobre a terra, ou seja, quando a terra começar a não produzir, quando vir as pragas, quando começar a destruir também as lavouras, e quando vir as doenças, quando mandar peste no meio do meu povo, isso é Deus falando. Aí ele conclui com o versículo 14, mas Salomão, se o meu povo orar, e entenda que ele não fala também só orar. Lembra que eu falei de Êxodo 11. Consumi todo o cordeiro. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Se o meu povo chama primeiro o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Entenda que ele fala, olha, eu ouvirei dos céus. É Deus falando, eu vou entrar com providência. Eu não vou ficar calado. Eu não vou ficar com os ouvidos tampados e com o braço encolhido. Como a própria palavra do Senhor diz. O próprio Senhor dizendo, os meus ouvidos não estão tapados nem meu braço encolhido. Meus ouvidos tapados para que eu não possa ouvir, nem meus braços encolhidos para que eu não possa trabalhar. Isaías 43:13, ele diz, operando eu, quem impedirá? Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ainda antes que houvesse dia, ele diz, eu sou, fica tranquilo. Nada sai do controle.
Entenda, é Deus falando assim, ó, se uma hora ou outra eu precisar fazer isso, mas se o meu povo entender, se o meu povo orar, buscar a minha face, arrepender dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, e olha o que ele fala primeiro, perdoarei os seus pecados, e depois ele diz, sararei a sua terra. Entenda que no versículo 13 ele fala, olha, eu vou mandar praga. Quando eu mandar praga, mas se o meu povo orar, ele deu 3 exemplos de praga, 3 exemplos de situação difícil, aonde altera a economia, que não tem nada que dói mais no pai de família do que no bolso. Não poder honrar as contas, não poder trazer um pouco de dignidade para sua casa, o pão de cada dia para os seus filhos. Ele falou todas essas, olha, cerrar o céu. Sem chuva não tem produção, sem chuva não tem riqueza. Olha, se eu mandar o gafanhoto para consumir a terra, ou seja, destruir as lavouras. Imagina uma praga de gafanhotos, né? Plantou milho, destruiu tudo. Plantou soja, destruiu tudo. Como não vai quebrar a economia do Brasil? Ele ainda fala, e daí mandar peste, que daí não tem para onde não pegar sobre o meu povo. Vai afetar o psicológico, o financeiro, o espiritual, vai afetar tudo. Aí entenda que ele deu exemplo só de terra. Eu vou dar uma parada porque está acabando aqui o cartão e eu